Esse slide agora, ele é bastante importante e interessante para vocês. Como eu disse, bati o olho, eu sei o que está disponível para um produto e para o outro. Ok? Então, falando lá do desconto na franquia, ó, os 30% contratando despesa extraordinária, só está disponível para o auto, para o caminhão, aqui, ó, e para o utilitário carga. Desconto na franquia, né? Em oficina referenciada, eu tenho disponibilidade para o auto, para o clássico e para o utilitário carga. Roubo mais rastreador, popular e caminhão, não. Né? Por quê? Porque são valores diferenciados, enfim. Possível isenção da franquia quando o segurado não for culpado pela ocorrência. Está disponível somente no auto, no caminhão e no utilitário carga. O que significa isso? Se vocês me permitirem, eu vou passar um slide só para a gente fechar aqui. Então, o que significa? Segurado se envolveu num acidente, ele não é o verdadeiro culpado, ok? Ele vai mencionar o verdadeiro culpado no boletim de ocorrência, né, identificar, e também eu preciso de 2 testemunhas no boletim de ocorrência. O que ele vai fazer? Ele vai mandar arrumar o carro dele pela Tóquio, né, comprovou que ele não foi o culpado aí no BO, como eu disse, ele não vai pagar a franquia, a Tóquio isenta ele de pagamento de franquia, e o que é melhor, na renovação de seguro, ele não perde bônus. Ele ganha uma classe normalmente, como se não tivesse ocorrido sinistro. Ah, por que pede testemunha, Delei? Nós pedimos a testemunha por uma questão legal, por uma questão jurídica. Obviamente, eu isentei o meu cliente de pagar a franquia. De quem que eu vou cobrar? Do terceiro verdadeiro culpado. Por isso que é importante, eu tenho que identificá-lo no BO. Eu não posso fazer isso pura e simplesmente mandando uma carta para ele cobrando. Eu tenho que fazer isso por meio judicial, meio jurídico, né? Por meio legal. Para isso eu tenho que ter as 2 testemunhas, porque chegar lá, esse terceiro pode falar assim, eu não me envolvi em acidente nenhum, eu não fui culpado, foi ele. Quem vai tirar a dúvida? As testemunhas, tá bom? Então por isso que a gente pede aí as testemunhas. Vou contar aqui, dar um exemplo para vocês. Nós tivemos um cliente que ele tinha deixado o carro parado na rua e quando ele voltou, ele tinha ido visitar, acho que um cliente, não lembro, o carro dele estava abatido, toda a lateral amassada. Ele ficou muito pé da vida, né? E agora? Quem que vai arrumar? Quem que vai arcar? Vou ter que acionar a seguradora, vou ter que pagar a franquia, vou perder bônus. Aí, o prédio em frente onde o veículo estava parado, viu o que aconteceu, o acidente. E um cara que bateu, entrou, estava em alta velocidade, perdeu o controle do veículo e fugiu. Só que eles pegaram a placa do veículo. E os 2, o porteiro e o zelador do prédio, foram testemunha dele. Ele colocou no BO, né, perguntou se eles podiam ser testemunhas, tal, enfim. Isentamos ele de pagamento de franquia, vida que segue. Tá? Então, é um benefício bacana, isso é contratual. Quando nós falamos aqui, eu vou voltar no slide, quando nós falamos do produto auto, do caminhão e utilitário carga, isso é um benefício contratual, não é uma cobertura adicional, tá bom? Agora, lógico, eu tenho uma cobertura adicional aqui, que é o primeiro sinistro indenizável, sem cobrança de franquia. Aqui existe um custo adicional, porque é uma cobertura para que há a possibilidade de compra, né? Só não está disponível para caminhão e utilitário carga. E aí funciona da mesma forma. A hora que tiver um sinistro, eu uso a cobertura. Porém, ela não pode mais ser contratada para frente. Por quê? Perde a característica de primeiro sinistro indenizável na companhia. Legal? Carro reserva, 15 dias default, né, 1.0, ar-condicionado e direção para todos os sinistros. Ele está disponível para o auto tradicional apenas. Como é que funciona no clássico, no roubo mais rastreador e no popular? O carro reserva nesses produtos, o default são 7 dias, né? E a oficina livre é opcional. Sempre vai ser oficina referenciada para esses 3 produtos, tá? Logicamente, para caminhão utilitário carga não estão disponíveis, né? Carro reserva como terceiro em outras congêneres somente para o auto. Vou voltar no exemplo que eu dei há pouco.
envolveu o segurado, se envolveu no acidente, ele não é o culpado. Porém, aqui vai ser diferente. Esse culpado vai virar para o cliente e falar, olha, pode ficar tranquilo, eu tenho seguro, vou acionar minha seguradora para consertar o seu veículo, beleza? Beleza. Aí o cliente pega, vai lá, faz a vistoria, tal, etc. Liberação de reparos, ótimo. Com o documento de liberação de reparos, ele liga na nossa central de carro reserva e pega o carro reserva dele aqui na Tóquio pelo período que ele tiver contratado, ou 15 dias default, ou 30 dias, que ele tem a opção de contratar também para 30 dias, e usa o carro até o veículo dele ser consertado, ou o limite que ele tiver de diárias para utilização. Beleza? Finalizando esse slide aqui, eu já vou para as perguntas aqui, tá, gente? Carro reserva como opcional está disponível no auto clássico, no roubo mais rastreador e no popular. Nos demais não, tá? A garantia de 0, 180 dias com opção de ampliação, né, de extensão, para 360 dias com custo adicional, está disponível somente no auto, no tradicional. Nos demais produtos, né, por exemplo, no auto clássico, no roubo mais rastreador e no popular, eu tenho 90 dias, que é o mandatório SUSEP, e eu posso ampliar para 180, ok? Com custo adicional. No caminhão e no utilitário carga, é direto 180 dias de garantia de 0. O serviço de vidros básico, completo e VIP está disponível para todos, com exceção do caminhão, né? O caminhão só tem básico ou completo, tá? Mas eu vou falar do serviço de vidros agora um pouco mais para frente. Parcelamento 12 vezes sem juros no cartão de crédito, está disponível para todos os produtos. Então você pode falar para o teu cliente, ó, você pode pagar em 12 vezes sem juros no cartão. Ah, não, mas peraí, não quero porque vai consumir parte do meu limite do cartão, né? Enfim, vai comprometer. Pode falar para o teu cliente, não, a Tóquio só vai mandar a parcela do teu seguro para o cartão de crédito. Então eu não mando valor cheio, como é comum numa compra parcelada, né? A gente vai mandar somente o valor da parcela. Isso funciona para o vida, para o automóvel, para o residencial, enfim, tá? Beleza? Então eu vou parar aqui nesse slide que eu já comentei ele. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. Vamos lá ver aqui a do Fernando. Deixa eu ver aqui. Bom dia, me tira uma dúvida. Estou vendendo meu carro para um amigo. Ups, pulou aqui. E o seguro vence hoje com classe de bônus 10. Posso, renovar? Deixa-me ver aqui o que ele me falou. Pera, eu vou puxar um pouquinho só aqui, gente. Posso renovar o seguro no meu nome e o principal condutor ser o novo proprietário e ano que vem transferir meus bônus para condutor da apólice? Não, existem regras, Fernando, para você transferir bônus, tá? Porque o bônus é meu, ok? Eu não posso pura e simplesmente transferir para outra pessoa. Há exceções? Há. Mas aí eu peço que você verifique aqui no documento, nas condições gerais, nós temos lá uma cláusula que fala especificamente quando e como é permitida a transferência de bônus. Tudo bem? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Opa, desculpa, não era, peguei a pergunta errada. Aceita moto no popular? Não, somente veículos, Camila, tá bom? Auto popular não vai usar peças de desmanches cadastrados ou autorizados. Não, Álvaro, tá? Isso é permitido a utilização? Sim, mas a Tóquio optou por não utilizar. Então, se eu não encontrar uma peça nova compatível, eu vou colocar uma nova original. Beleza? No popular pode contratar carro reserva para terceiro. Nós não temos carro reserva para terceiro, Valdeci. Tá bom? Nem no auto tradicional. Aquela situação de carro reserva, quando eu for terceiro em outra congênere, é diferente. Eu sou segurado Tóquio, uma pessoa da congênere bateu no meu carro e eu vou arrumar meu carro pela seguradora dele, ok? Então aí o que vai acontecer? Eu vou apresentar o documento de liberação de reparos da congênere e pego o meu carro reserva aqui na Tóquio. Mas lembrando, eu sou segurado Tóquio. Nós não trabalhamos com carro reserva para terceiro, ok? Eu vi aqui, vocês agora que eu estou vendo aqui os comentários que vocês mandaram para mim, que a imagem
travou. Deixe-me ver aqui, o Alberico. Nos estados que possuem lei de livre escolha das oficinas, como funciona a opção das franquias de oficina referenciada e livre escolha? Aí ele vai utilizar a franquia de livre escolha normalmente, tá, Alberico? Vai utilizar a franquia básica que ele tem no seguro, ok? Sua imagem está travada? Agora que eu estou vendo aqui. Então, Ana Paula, você me perguntou, Fusca 1982. Veja só, eu aceito veículos até 25 anos, ponto final, no popular, ok? Deixa eu ver a do Rafael aqui. Se eu fechar seguro de um veículo popular até 25 anos ou caminhão até 30, na renovação o seguro será aceito? Lembrando que o veículo no próximo ano terá... Sim, o que eu estou falando é assim, é para a contratação. Se na renovação o cliente, eu aceito a renovação normal, vou continuar, sem problemas, tá bom? Michele, eu repito sim, a Michele me pediu aqui para repetir a questão da despesa extraordinária. O que acontece? Despesa extraordinária, quando o cliente contratar, ele tem duas garantias em despesa extraordinária, ok? Lógico que eu vou dizer qual que é o diferencial entre os produtos. Vou voltar aqui no slide, só para ficar mais claro. Despesa extraordinária, então, ele tem um desconto na franquia, né, de 30%, quando ele precisar usar o seguro. Porém, só está disponível para o auto e para o caminhão e para o utilitário carga. A outra garantia que ele tem, aqui nós estamos falando de perda parcial, né? A outra garantia que ele tem é na perda total do veículo. Aí ele tem uma indenização adicional de R$ 1.200. Essa sim está disponível para todos os produtos. Essa é a diferença de um para o outro. Tá bom? Deixa eu ver aqui a Camila. No caso de possível isenção de franquia, as imagens de câmeras de segurança podem substituir testemunhas? Então, Camila, a gente precisa ver muito bem, né, entender muito bem, né, porque muitas vezes a justiça não aceita. Ela pode não aceitar, aliás, né? Não vou ser tão direto assim. Ela pode não aceitar. Então, a segurança maior é ter a testemunha no boletim de ocorrência. Tá? Mas aí é óbvio, a gente vai avaliar uma determinada situação, porque a imagem de câmera eu não tenho como colocar no BO, né? Foi a filmagem, o Marcelo perguntou a mesma coisa, né? Carro reserva para pane elétrica somente 2 dias. Samara, isso mesmo, para pane, e só se ele tiver assistência VIP, eu já vou falar sobre isso já. Ok? Valdeci, é muito difícil conseguir testemunhas para dizer o não pagamento da franquia, devido a ter que ir parar no foro e acaba perdendo o dia de trabalho. Então, Valdeci, é assim, eventualmente as testemunhas serão chamadas se por acaso houver uma divergência de informação. Se eu chegar lá para esse terceiro e olha, eu tenho aqui testemunha que você foi o causador do acidente, blá, 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 e ele fala, não, de fato eu fui, eu quero fazer um acordo, eu não vou acionar a testemunha. Por quê? Porque ele está assumindo que de fato ele vai pagar. E claro, a briga na justiça, eu não vou ficar 5 anos batendo boca com um terceiro, muitas vezes eu vou tentar o ressarcimento. Se eu não conseguir, ponto final. Concorda? Às vezes você tem um valor lá de prejuízo de R$10.000, se eu for ficar brigando na justiça, o prejuízo para a seguradora vai ser muito maior. Tá? O carro como terceiro, o prejuízo tem de ser superior à franquia da apólice. Quando eu sou terceiro em outra congênere. Não, se eu tiver a liberação dos reparos pela congênere, eu posso pegar o meu carro reserva aqui na Tóquio. Ok? Mas o que eu tenho que ter? A liberação dos reparos pela congênere. Fiquei em dúvida sobre isenção de franquia. Agnes, o que é a sua dúvida da isenção de franquia?
Enquanto isso, eu não sei se você vai, eu não sei se essa explicação que eu passei agora também tirou a tua dúvida, mas qualquer coisa manda mais para baixo aí para mim. Carlos Sussumo, sobre PCD, logicamente, se há a situação de ser um PCD com isenção, né? Existe sim, ele vai contratar normal, o sistema lá tem a opção de contratação PCD com isenção ou um PCD sem, ou não se aplica, porque a gente sabe que existe uma limitação, né, para isenção. E antes, como é que a gente fazia? Eu permitia que o cliente contratasse até 130% da FIP. Por quê? Como ele tinha que arcar com... eu tenho que quitar os impostos para receber a indenização, eu permitia que ele contratasse até 130, por quê? Se eu limitasse a 100, ele ia usar 30, porque é uma média, tá, de impostos, gente. Se ele usasse 30% do valor para pagar imposto, ele não ia conseguir comprar o outro veículo igual ao que ele tinha, ok? Então, o que nós fizemos? Nós mantivemos, né, então, a contratação até 130%. Porém, no início deste ano, a SUSEP divulgou um ofício que a responsabilidade do pagamento dos impostos é da seguradora. Então, hoje o cliente vai contratar normalmente 100% da FIP, ok? E no momento de um eventual sinistro, tem lá que quitar impostos, quem vai quitar os impostos é a Tokio Marine, como outra congênere qualquer, porque é agora um ofício que foi divulgado pela SUSEP. Beleza? Deixa eu ver aqui a do Gonçalves. Sobre o carro reserva, quando terceiro de outro seguro, o valor do conserto não necessita... Não, é a mesma coisa, tá, Gonçalves? Acho que até já respondi. Não há necessidade. Eu tenho que ter, sim, a liberação de reparos por parte da outra congênere, ok? Então, Valdeci, você já conseguiu transferir bônus de parentes, pai, filho e esposa. Como eu disse, existe a possibilidade, mas há regras para isso, tá? Porque o bônus é do dono lá, do segurado, é da pessoa. Mas como eu disse, há regras. Por isso que eu pedi, eu não lembro de cabeça, é óbvio. Nas condições gerais, existe a cláusula ali que fala sobre bônus, enfim, e também se houver transferência. Como fica um sinistro de terceiro sendo danos calçadas? Não entendi. Então, perdão, entendi. Eliana, é assim, se eu causei um dano a uma calçada, derrubei um poste de iluminação, um semáforo, uma placa de rua, eu tenho que pagar isso para o município. Porque o município também é considerado terceiro. Por isso que quando as pessoas falam assim para mim, põe o mínimo, né? Vou pôr o mínimo na cobertura de dano material, eu fico de cabelo em pé. Porque um poste, gente, chega a custar 15 mil reais. Se tiver um transformador no poste, são mais 30 mil aproximadamente, que é o custo de um transformador. Então, eu tenho até um exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês já já. Então é meio que loucura, né, esse tipo de contratação com valores baixos. Vamos lá. Deixa eu ver, tinha uma pergunta aqui com relação à oficina. Deixa eu ver, cliente toca com oficina livre, ele pode ter desconto se colocar numa... Sim, Álvaro, na oficina referenciada o cliente Tóquio tem desconto também. E ele se acumula com aqueles 30% se for um cliente do auto tradicional, né? E ele utilizar, se ele tiver despesa extraordinária contratada. Thelma, sobre vidros eu vou falar já já, vou entrar já já na parte de vidros e eu tiro a tua dúvida aí com relação a arranhões, enfim. Vamos lá, deixe-me ver aqui mais, assistência VIP eu já vou falar, eu vi que tinha uma pergunta aqui sobre a VIP. Para PCD, posso contratar valor de mercado referenciado? Sim. Indenização integral, como a TOC faz a regulação. Foi o que eu te respondi, né, Carlos? Eu vi que você complementou a pergunta. Então, ele pode contratar 100%, porque a responsabilidade hoje de quitar impostos é da seguradora. Tá? Deixa
Deixa eu ver aqui, Marcon diz, renovei o seguro uma semana, a classe de bônus aumentou, né? Se você não teve sinistro, ele aumenta. Agora passou uma semana, comprei um 0, a classe de bônus aumenta? Não, fica a mesma. Classe de bônus, ela só muda na renovação. Por quê? Porque eu preciso ter o histórico do ano, se houve um sinistro no meio do caminho, né? Teria o quê? Uma data limite para renovações de veículos com mais de 25 anos? Não. Se você colocar um veículo, Ismael, com mais de 25 anos, o sistema não vai nem acatar. Ele já te avisa que a idade do veículo está acima da aceitação. Tá? Vamos lá, eu estou vendo que tem algumas perguntas aqui sobre assistência 24 horas, eu já vou entrar no assunto já. Para veículo importado, estando segurado nessa coisa, após 7 anos de uso, o seguro pode ser renovado? Sim, Djalma, sempre a gente precisa verificar o seguinte, é facultado para a seguradora não renovar um determinado seguro, isso para qualquer tipo? Sim, é facultado, porém, eu tenho que avisar o segurado com no mínimo 60 dias de antecedência. Olha, o teu veículo já está com 10 anos, a seguradora não opera com esse tipo de veículo ou com a idade. Enfim, pode acontecer? Pode, né? Mas é assim, é o que eu estou falando, a idade é para a contratação. Se ele vai ficar comigo com mais tempo, tá bom? O segurado, deixa eu ver aqui, é da Ana Carolina, do segurado não for culpado, fazer todo o processo de IBO é válido para todos os produtos? Auto tradicional, clássico? Não. A isenção, como está aqui, Ana, ó. Possível isenção de franquia quando não for culpado, somente para o auto tradicional, caminhão e utilitário carga. Popular, roubo mais rastreador e clássico não tem essa garantia no clausulado, tá bom? Gostaria de tirar uma dúvida sobre a primeira isenção de franquia. Então, vamos lá, Agnes, deixa eu falar. Então, eu tenho, para esses produtos, a possível isenção de franquia. Isso é contratual, não tem custo adicional. Porém, é facultado aos veículos de passeio, né, no auto tradicional, no clássico, no roubo mais rastreador e no popular, contratar uma cobertura, aí tem um custo adicional, de primeiro sinistro indenizável sem cobrança de franquia. Então vamos imaginar, eu tenho lá um produto, um tradicional, um clássico, comprei essa cobertura hoje quando eu fiz o seguro. Aí estou lá com meu seguro vigente, passou 1 ano, passou 2, passou 3, no 4º ano eu tenho um sinistro. É o meu primeiro sinistro indenizável na Tóquio. Aí eu vou usar a minha cobertura, beleza? Usei a cobertura, tranquilo, não vou pagar a franquia, ponto final. Isso também é conhecido no mercado como seguro da franquia. Só que eu não posso mais contratar essa cobertura, ela não vai ficar mais disponível para mim. Por quê? Porque eu já tenho histórico de sinistro na casa. Legal? Seria o RCF, mas para danos de imóveis. Não, então, Eliana, são duas coisas diferentes. Quando a gente fala de responsabilidade civil, dano material, responsabilidade civil é um dano que eu, segurado, causei a um terceiro. O Código Civil brasileiro obriga todas as pessoas que causarem dano a outrem, eu não me lembro o número do artigo agora, são obrigados a reparar esse dano. Então aí eu uso a minha cobertura de terceiros, independentemente se eu causei um dano a um veículo ou se eu bati na parede de uma casa. Eu vou ter que pagar aquele dano. Então dentro do RCF é a cobertura de dano material que responde por isso. Se for um dano corporal, eu machuquei alguém, é a cobertura de dano corporal que vai responder dentro da cobertura de RCF. Tá bom? Nessa situação do segurado não for culpado de fazer todo... tá bom, essa eu já respondi. Deixe-me ver aqui, Vera. Por gentileza, esclarece, existe limite de valor para... Não, para o pagamento em cartão de crédito, você quer dizer... não, tem. Existe um limite, sim, para o pagamento em cartão de crédito. Agora, se não me falha a memória, são 10 mil reais. Tá? Se não me falha a memória. Mas lembrando, eu não vou mandar o valor cheio para o cartão, tá? Eu mando o valor da parcela. Ok?
a minha pergunta, uma filmagem do acidente. Ah, então, Marcelo, eu respondi, é que você foi atender um cliente, não, tudo bem. A filmagem nem sempre ela é aceita, né? Porque você tem que entrar aí com pedido de utilização das imagens, as imagens são protegidas nos termos da lei, o que vale mesmo, né? O ideal é a testemunha. E óbvio, se esse terceiro culpado assumir a culpa no boletim de ocorrência, aí não tem nem por que colocar testemunha. Afinal de contas, a confissão é mãe de todas as provas, né? Vamos lá. Nessa situação do segurado não for culpado, fazer... Tá bom, esta aqui que eu respondi. Pegar aqui mais para baixo, porque eu vi que tem algumas aqui com relação à assistência e vidros. Márcio, então, um poste com um transformador, né, o exemplo que eu dei, um poste em média, ele custa uns 10, 15 mil reais. Se tiver um transformador em cima, uns 30 mil. Eu tive corretores até que tiveram, assim, que comentaram comigo em treinamento, que tiveram um sinistro aí com um cliente deles que foi, assim, um dano a um poste, que a indenização chegou, acho que a 90 e não sei quantos mil. Por conta de ter aí essa situação, né, de ter aí o transformador, que são peças já muito caras, né? Por que a diferença do valor do prêmio é tão irrisória entre o alto e o alto? Então, boa pergunta, Álvaro. O Álvaro está questionando aqui, por que a diferença de preço entre o toque, o tradicional e o clássico é tão pequena? Quando a gente lançou o clássico, lá atrás, acho que foi 2011, 2012, nós queríamos um produto, como eu disse, né, que se comparasse ao básico do mercado, porque eu só tinha um produto que ficava superior, né, aí eu não tinha concorrência, né, ficava complicado. Só que eu tinha que ter um produto que uma diferença de preço muito grande poderia causar o quê? Canibalismo, dos meus clientes quererem trocar o tradicional pelo clássico. Então, por isso que a diferença deles não é muito grande, porque são apenas alguns, vocês viram aqui nos comparativos, né, que as diferenças são mínimas entre um e outro, né? Deixe-me ver aqui, vamos lá. Eu vou já seguir já com a apresentação, tá, gente? Tenho segurado que já está na Tóquio há alguns anos renovando, mas o veículo passou dos 25. Eu consigo... Então, Alexandre, é isso que eu falei para vocês. Você consegue renovar, né? Óbvio, é facultado a seguradora dizer que não? É. Da mesma forma que o cliente também pode cancelar. Só que eu, seguradora, tenho que avisar o meu cliente com pelo menos 60 dias de antecedência. Para não pegar ele, né? Olha, amanhã é sua renovação, mas eu não vou aceitar mais. Eu não posso fazer isso, tá? Deixa eu ver aqui a do Paulo, e aí eu vou continuar no... Segurar tinha um bônus de 6, bônus 6 e uma seguradora congênita renovou na Tóquio, mantendo o bônus 6. Após um ano sem sinistro, na renovação esse bônus permanece ou muda a bonificação? Então, assim, Paulo... Se eu vim com bônus 6, a gente comprou, entre aspas, né, o bônus 6. Legal, aceito, que tem a central de bônus ajuda a gente a confirmar, beleza, aceitei. Na renovação, se não teve sinistro nenhum nesse ano, o normal é que ele ganhe uma classe de bônus, tá? Ele suba uma classe, lembrando que o máximo é 10, né, bônus 10. Algum programa de conscientização segurado quanto aplicativos, às vezes não acontece nem por má fé, e sim por total desconhecimento, mesmo quando esclarecemos. Com relação a aplicativos, eu não entendi a tua pergunta, Osiris. E a da Adriane, ela está perguntando aqui com relação a dano moral. Se for contratado dano moral, mas o valor for insuficiente, se ele pode usar o dano corporal a terceiro. Não, Adriane. São 3 garantias diferentes dentro do RC. Dano material, dano corporal e dano moral. Sendo que o dano moral, ele sempre vai ser oriundo de um dano corporal ou de um dano material. Mas ele não interfere nas coberturas. Se eu tenho 20 mil reais lá para dano moral, é o limite da minha apólice, ok?
Deixa eu ver aqui, eu quero quanto ao pagamento da causa, o procedimento. O cliente pode fazer a causa depois com provas, documento. Não. Sempre, Eliana, aconteceu um sinistro, a primeira coisa que ele vai fazer é acionar a seguradora. E a seguradora vai dar toda a orientação para ele. Ok? Porque toda vez que a gente fala de uma cobertura de RC, eu não sei se todos já perceberam isso, o enunciado da cobertura é reembolso das despesas as quais o segurado for responsabilizado por causar danos a terceiros, blá, 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 blá. É assim que a gente faz? Não. Por exemplo, quando eu bato no carro, se eu bater no carro de alguém, eu vou ter que pagar e depois a seguradora me reembolsa? Não, eu aciono a seguradora e ela vai tratar. O que eu não posso fazer é, faço um acordo lá com o município ou com quem quer que seja, pago e depois solicito o reembolso na seguradora. Não. Né? Sempre com prévio acordo, com prévia autorização, com liberação da seguradora. Por quê? Quando você informa que no acidente houve danos a uma calçada, a um muro de uma praça, ao banco de uma praça, a um ponto de ônibus, eu tenho que ir lá verificar para ver quais são os danos e levantar o valor para fazer o pagamento. Tá bom? Márcio Viana, já que a gente comentou, né, do dano moral, em que momento ele é acionado? O dano moral, Márcio, é assim. Por exemplo, você causou um acidente, a pessoa que estava dirigindo ficou em choque, ela não consegue mais dirigir, ela ficou com síndrome do pânico. Óbvio que tudo isso tem que ser comprovado, né? O dano moral, ele não é pura e simplesmente vai lá e paga. O dano moral, normalmente, ele vai por meio legal. Por quê? Porque essa pessoa vai ter que se acionar na justiça para um dano moral. E quem é que consegue mensurar um dano moral? Médicos, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, para ver de fato se houve. Há o dano moral concretizado, aí o juiz vai determinar qual é o valor que tem que ser pago. Tá? Então é quando uma pessoa é atingida no seu íntimo, que caracteriza um dano moral. Senão a gente poderia até um xingamento na rua, poderia encontrar, né, garantido um dano moral. Isso não é considerado dano moral, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui só do Paulo Vieira. Ao trazer uma apólice sem sinistro de outra congênere numa renovação com bônus, exemplo, 6, ela entra na Tóquio com bônus 7. Sim, se eu tiver já na renovação, ou se eu tenho ainda um período, sim. Porque você está trazendo sempre considerando, não pode haver o sinistro aí no meio do caminho também. Bem lembrado sobre danos morais. Tenho dúvidas qual danos morais para o terceiro por ter recebido a colisão, quero acionar o segurado. Não é pura e simplesmente, é por isso que eu digo, né, Álvaro? Você fez um complemento bastante interessante em relação ao dano moral. Não é porque eu bati no carro de outra pessoa que ela vai me acionar por dano moral. Qual é o dano moral? Você amassou meu carro. Isso não é um dano moral, isso é um dano material. Por isso que tem que ter a caracterização jurídica, porque é muito simples, né? Existe muita má fé nesse sentido. Eu vou acionar por dano moral. Mas aí o juiz, quando pega uma causa, ele vai olhar e fala, isso aqui não tem nada de dano moral, tem de dano material. Se o dano material foi pago, ponto final, acabou o processo aí, né? Porque senão a gente abre uma porta gigantesca a fraudes, né?